ao meionorte.com, portal do Grupo Meio Norte de Comunicação, o portal nacional com informações de todo o Brasil, que traz na sua manchete agora o resultado de uma reunião importante do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o relator da reforma tributária no Senado. Você lembra bem que a reforma já foi aprovada na Câmara, agora está no Senado e lá o relator é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. A proposta será votada no Senado, deverá ter modificações e aí volta para a Câmara. A expectativa do ministro é que este trabalho, essa articulação política, faça com que a proposta seja aprovada ainda no ano de 2023. O ministro conta com os votos favoráveis de 60 senadores. A PEC precisa de 49 votos favoráveis, mas o trabalho político é para que ela aumente. Agora tem um alerta, porque o Senado deverá fazer mudanças nesta reforma e aí o ministro alerta que a taxa do IVA, o imposto sobre o valor agregado, que reúne o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS, são 5 impostos que serão transformados em apenas um, no IVA, pode chegar a 27,5%, subindo meio ponto percentual do previsto inicialmente pelo governo, diante de isenções, de alterações que o Senado está se propondo a fazer. A gente traz o termômetro desta reforma com Cíntia Lages, que veio de Brasília e, claro, o governo tem a compreensão, Cíntia, de que esta é a reforma das reformas, que é a mais importante, mas que, dentro desse jogo político, veremos alterações no Senado e a Câmara deverá se manifestar novamente. Exatamente, né? Há quantas décadas não se tenta aprovar uma reforma tributária? Aliás, eu vou refazer a minha frase, porque quando a política não consegue é porque não tentou o suficiente, né? Mas agora a reforma tributária ela é uma prioridade para o governo Lula. E muito do que o governo tem cedido tem como foco exatamente a aprovação dessa reforma. É importante que o ministro Fernando Haddad, que não tem desistido em nenhum momento, porque assim, houve um momento em que já se imaginou que essa reforma realmente seria votada ainda esse ano, depois parecia que não, agora estão confirmando para o dia 7, a próxima semana já, né, para o dia 7, e o que se está alterando é de fato algo que o governo não gostaria, mas de todo modo, aprovar a reforma vai ser um grande ganho para o governo e, nesse momento, realmente Lula precisa dessa aprovação. As mudanças são imperativas desse debate político, onde há um grande número de interesses, e aí a Cíntia traz uma frase que cabe muito bem nessa história da reforma, porque são décadas de que quando não se consegue na política... 40 anos, né? 40 anos, não se tentou bastante. Porque não queriam aprovar mesmo, né? Nunca quiseram. Se você olhar o governo... Se quisessem, teriam aprovado. Se você olhar o governo Bolsonaro com uma maioria folgada no parlamento, teria condições de aprovar, mas o ministro Paulo Guedes simplesmente disse que não queria. E assim não fez. E assim de fato fez, não fazendo a reforma. Agora, Osmando, há uma reforma para ser votada. Não é a reforma perfeita para o governo. Isso o próprio ministro Fernando Haddad admite. Não é o perfeito, mas é o possível. E vamos fazer. E a modernização desse sistema tributário brasileiro, que hoje é um manicômio tributário, parece que de fato vai ser concluída neste ano, Osmando. O que se lamenta é que, mais uma vez, o Congresso, que aprovou, através da Câmara, essa reforma tributária depois de muita luta, depois de muito esforço, depois de uma batalha permanente do ministro Fernando Haddad junto a cada parlamentar, ela, mais uma vez, atrase, mais uma vez, corra até o risco de não ser aprovada este ano. Acredito que será, mas à custa de muito sacrifício novamente e de muita renúncia. Por quê? Porque os parlamentares, mais uma vez, neste caso o Senado, querem sempre mostrar a sua presença, a sua importância, fazendo concessões. E ao fazer concessões para dar um pouco a mais a determinado segmento, dar um pouco
mais um pouquinho a outro segmento, termina criando dificuldades para que a reforma seja executada naquele ponto em que foi estabelecido de 27%. Daí essa necessidade de mexer com esse percentual da tributação, o que faz retardar mais uma vez, além de mexer, e por mexer, volta para a Câmara. Isso só faz retardar, e aí sim mora o perigo de que ele possa sofrer novos atrasos e que possa passar o ano de 2023 sem ser votado. O que seria trágico, porque a reforma é essencial à vida nacional, moderniza a economia brasileira, dá segurança jurídica e segurança empresarial para que as pessoas toquem a vida, toquem os negócios e mantenham os empregos. Alessio? Olha, Ananias, eu estou aqui com as exceções que o relator, o senador Eduardo Braga, colocou no novo texto. Algumas delas foram colocadas em setores como, por exemplo, só pegar aqui novamente, serviços de saneamento e de concessão de rodovias, operações que envolvam a disponibilização da estrutura compartilhada de serviços de telecomunicações, vai mexer também com as telecomunicações, serviços de agências de viagem e também de turismo, transporte coletivo de passageiros. E, ao mesmo tempo também, Ananias, que esse relatório ele prevê alguns setores da economia, esses outros setores também devem pagar 40% dessa alíquota, que foi também uma mudança, uma nova exceção colocada nessa nova fase desse texto. Em serviços de transporte público coletivo, serviços de saúde também serão afetados, terá essa diferença de 40% da alíquota padrão. Serviços de educação também entram nesse bolo. Alimentos destinados ao consumo humano, e aí a gente coloca a possibilidade de entrada da cesta básica também. Insumos agropecuários, ou seja, a bancada do agro deve também chiar, deve reclamar para aprovar. Então, assim, a gente vê que existem possibilidades ainda desse texto ser alterado, porque tem peças importantes, tem partes importantes desse projeto que aí afetam algumas bancadas. A gente sabe que a bancada mais voltada para o lado social deve também reclamar dessas partes de aumento da alíquota, assim também como a bancada do agro. Então, é um projeto que talvez tenha um pouco de dificuldade realmente para ser finalmente aprovado, mas a gente vai acompanhar como é que vai ser essa tramitação, todo esse diálogo lá no Senado, né, Nilson? Olha, e sobre